Abra primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, ponto. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Próximo, deixa eu ler outro. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e eles mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Vamos para frente. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Diga, a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. O que eles queriam? Começou a guerra, 4.000 de Israel morrem, 4.000 soldados, desesperaram e foram correndo buscar a arca da aliança, ok? Dizendo: se a gente traz a arca da aliança, ela é símbolo da presença de Deus, logo Deus está no nosso meio e nós vamos vencer. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Eles eram os responsáveis pela arca. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Quando chega a arca da aliança no meio da guerra, no campo de batalha, o povo todo começa a gritar, glorificar e fazer maior algazarra, maior festa. Continua. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal coisa jamais aconteceu antes. E se atemorizaram os filisteus dizendo, próximo: ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhas a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Diga. E cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Meu Deus. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Meus irmãos, alguns domingos já temos falado sobre esse texto de 1 de Samuel, de Eli, um homem que não corrigiu sua casa, um sacerdote que não foi fiel ao Senhor, que não disciplinou a sua casa, a sua família. Seus filhos estavam em desobediência e continuavam ministrando, continuavam debaixo do pecado, da insubmissão, inclusive da prostituição, adulterando o culto ao Senhor. Só que as consequências vieram, e é esse momento em que uma batalha, uma guerra é travada, e eles descobriram que Deus não estava mais no meio deles. Que coisa triste. É alguém, vamos trazer para o nosso contexto, está na igreja, está no culto, louvar, orar, cantar canções, mas Deus não está presente, Deus não está recebendo. É exatamente assim que estava com eles. Então era um caminho de morte. Aí eles decidem então trazer a arca da aliança, porque a arca da aliança representava a presença de Deus, símbolo da presença de Deus. Eles trazem a arca e fazem um alvoroço,
uma reunião pentecostal, onde está todo mundo glorificando, todo mundo pulando, saltitando, e aquela festa toda entendendo, Deus vai nos acudir como antes, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, a vitória virá, mas a vitória não veio, porque Deus não estava no meio deles. Por que Deus não estava? Porque havia desobediência, porque aquele povo estava distante dos caminhos do Senhor, desde de quem era o responsável, o sacerdote, seus filhos sacerdotes, e toda a casa do Senhor, todo Israel, distante do Senhor. A palavra diz que naquele tempo as visões eram raras, e Deus pouco falava, ou Deus já não falava mais. Por quê? Porque faltava entrega, faltava compromisso. Tinha um povo religioso, tinha um povo que fazia as suas oferendas, as suas ofertas, tinha um povo que frequentava cultos, tinha um povo que levava as suas ovelhas, os seus animais para o sacrifício, para que o sacerdote oferecesse a Deus o sangue daquele animal, para que seus pecados fossem perdoados, mas eles não tinham comunhão com Deus, faziam isso de forma mecânica. Faziam isso por fazer, isso é, se tornaram meros religiosos. Deus não está aí para religioso, o negócio de Deus é com filhos. Você pode dar uma glória a Deus? A intimidade do Senhor é revelada àqueles que amam a sua presença, que buscam a sua face, e nós precisamos tomar cuidado para nós não nos tornarmos profissionais da fé. Gente que ora por cura, gente que opera milagres, gente que ora em línguas, gente que expulsa demônio, mas que se tornou mero profissional da fé. E por que acontece? Por causa do nome de Jesus. E Jesus diz que no último dia esse povo vai ouvir: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Exatamente por faltar presença de Deus, por faltar santidade ao Senhor. A palavra o tempo todo nos adverte: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? A geração de Eli considerou a presença de Deus como um mero amuleto. Foi a geração que trouxe vergonha, desonra ao nome do Senhor. Aquela geração perdeu a unção, diga, perdeu a unção. Perdeu a autoridade espiritual. Você pode falar mais forte? Perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a autoridade sobre os filhos. Perdeu a voz profética. Perdeu o respaldo de Deus e dos homens. Perdeu os filhos. Misericórdia, os filhos estavam no mundo, longe da presença do Senhor. Geração marcada por ter recebido o juízo de Deus, uma vergonha. Aquela era a geração Eli. Mas nos serve de aviso, de confronto. Como? Nos adverte a não brincar com Deus, não brincar de ser crente. Somos advertidos que gritos de guerra, de júbilo, sem santidade ao Senhor não trará a glória de Deus, a presença de Deus só será lata vazia. Lata vazia. Lata vazia só faz barulho, não tem nada. Lata cheia não tem barulho. Não estou dizendo que não pode ter barulho, tem que ter sim, tem que ter júbilo, festa no arraial de Deus, mas que seja fruto de uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, de santidade ao Senhor. Pode dar um glória a Deus bem forte? É isso. Quando somos mais parecidos com a geração Eli? Quando fazemos de Deus um amuleto. Geração que não buscava o Senhor para adorá-lo. Quase ninguém mais ia a Siló, onde estava a Arca da Aliança, onde estava o templo. As pessoas já não estavam mais interessadas em irem à casa do Senhor, a buscar a sua face, ou tampouco adorá-lo. Na hora das dificuldades, queriam fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto que resolveria os seus problemas. Não ora, não busca, não tem prazer em reunir, não tem pressa para arrumar para vir para o culto.
Culto é 6h30 no domingo. Ah, deixa eu ficar um pouco mais. Deixa eu ver meu time de futebol. O meu está jogando agora às 18h30. Mas eu estou aqui. É isso. Eu estou aqui. Porque eu estou dizendo para Deus: Senhor, a tua presença é mais importante que meu clube de futebol. Cultuar ao Senhor e estar com os meus irmãos adorando o Senhor é mais importante. E aí a gente fica em casa enrolando, né? Eu vou depois do louvor, vou chegar na hora da palavra. Fique em paz se você chegou mais tarde aqui hoje. Não estou te repreendendo não, tá? Agora, tem acontecido alguma coisa que houve lá que causou um atraso, mas você, nem por isso você deixou de vir. Louvado seja Deus, Deus vai te abençoar. O problema é quando isso vira um costume. Quando a gente só se torna crente do domingo. Tem uma reunião na quarta-feira, um culto abençoado, mas você não tem interesse de vir na quarta, não tem interesse de vir numa vigília. Mas quando o bicho pega, quando tem crise, quando tem problema, todo mundo fica pianinho, não fica? Todo mundo vai orar, vai jejuar, manda, olha por mim, né? Vai meu nome aí na campanha. Não é assim? E às vezes Deus permite sim as crises, as guerras, exatamente para a gente poder se quebrar. É isso, porque o coração vai endurecendo, o coração vai esfriando, daqui a pouco você não quer estar em absolutamente nada, e as brechas vão sendo abertas, o inimigo entra por essas brechas. Nós não podemos ser a geração do amuleto. Hoje tem uma turma que está só sendo ministrada na internet, pastores de internet, você os acompanhando, mas não há um interesse tantas vezes em congregar, e a palavra em hebreu diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Note que até os filisteus ficaram com medo da arca, pois eles, em sua condição de gentios pagãos, também acreditavam na força dos amuletos. Então chegou um amuleto, a arca como um amuleto, chegou no arraial, até eles tremeram. Isso quer dizer que os filhos de Israel estavam tão distantes do Senhor que adotaram as práticas mundanas como princípio para a vida deles. Sucedeu que, vindo a arca do Senhor, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Quando o povo filisteu ouviu tudo aquilo, eles se endoidaram. Meu Deus, aquele mesmo Deus, olha só gente, aquele mesmo Deus que estava lá no Egito, que humilhou o Egito, que desbaratou o Egito, está aqui, vai fazer a mesma coisa com a gente. Só que em poucos minutos eles descobriram que Deus não estava presente, e foi uma vergonha. E sabe o que é pior? Os 2 filhos de Eli, sacerdotes, autoridade espiritual, morreram. 30.000 homens morreram. A nossa vida de ser apenas religioso traz maldição para a nossa casa, traz dores para a nossa casa. O Senhor chamou a mim e a você para sermos cheios do Espírito Santo, a sermos fervorosos de Espírito. Dê um glória a Deus. Fervoroso de Espírito, aonde de longe já sabe-se da presença de Deus na sua casa, de intimidade com o Senhor, de oração, de busca, de adoração, de culto ao Senhor. Ser fervoroso de Espírito é ter compromisso, é ter amor, é fazer com graça. É isso. Vai tocar um instrumento, se posiciona com alegria. Vai cantar, canta com alegria. Vai participar de um culto, participa como alguém que está vivo, adorando ao Deus vivo. Amém? Aí tem gente que fica, vai caindo na cadeira. Ô irmão, fica em pé para te louvar. Toda hora é um tal de vai no banheiro, vai lá, vai beber água, agora vai jogar água fora, vai de novo, e para, e celular na mão, e vai para fora bater papo. Isso é culto que você presta a Deus?
o Deus verdadeiro, vivo. É esse tipo de culto que nós vamos prestar a Ele. Olha para quem está do seu lado e diga: seja fervoroso de espírito. É não ser meia boca. Você está num namoro, uma moça aceita você ser meia boca? Tem dia que você vai ver, passa uma semana não foi ver de novo, e não fala, não sei o quê. A mulher te aceita meia boca? O marido aceita a mulher meia boca, totalmente desinteressada? No trabalho, meu Deus, o que os empresários estão sofrendo com a turma. Você chega numa loja, eu vou falar aqui, os empresários da igreja depois vão até me mandar um pix de oferta. Chega numa loja, a pessoa não olha na sua cara, irmão. Você aceita, tia? Professora, menina lá dentro da sala de aula e nem olha para você? Não vai interagir? O povo te respondendo com meia boca, com má vontade. Alguém aceita isso? E por que para Deus nós vamos fazer de meia boca? Com má vontade? Você não está afim não. Ô irmão, mas se tiver uma crise, irmão, você se desespera, você está. Será que a gente só vai se levantar se tiver crise? Será que não há prazer em adorar, em louvar? Ô Senhor, eu vim aqui não é porque eu estou com problema não. Eu vim aqui não é porque eu estou aqui louco, desesperado, precisando de bênção não. Eu vim aqui porque eu tenho sede da tua face. Eu venho aqui porque eu quero te adorar. Eu venho aqui porque eu quero te exaltar. Eu venho aqui pelo prazer de estar diante do Senhor. Jó foi acusado por Satanás. Satanás chegou e jogou na cara de Deus: Jó te serve porque você deu tudo a ele, cercou ele de bens, o Senhor fez ele o maior do Oriente. Isso é, poxa, quem é que não vai te servir? Será que você dá tudo? O cara não conhece dificuldade, 10 filhos, a mulher parideira, responsiva, né? Tudo certo. Aí Deus disse assim: então você pode tocar nos bens dele, pode tocar tudo que ele tem, só não toca nele. Foi lá e fez um capeteiro e levantou inimigos de todo lado e vieram tomar os bens todos. E daqui a pouco veio lá um principado, vai lá e derruba a casa e em cima daqueles filhos e mata todo mundo. E o Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Acabou. Em tudo isso ele não atribuiu falta a Deus. Aí o diabo ficou mais endiabrado, não é? Voltou de novo na presença de Deus. Aí Deus disse: está vendo? Você me incitou contra ele. E no entanto ele não pecou. Ah, mas também toca na saúde dele. Toca na saúde dele para ver se ele fica firme. Aí Deus disse: você pode tocar. Então primeiro tem um limite, né? O diabo só pode ir até onde Deus vai permitir, amém? Glória a Deus. Que Satanás levantou, se levantou, o Deus fiel está para te guardar. E se Deus permitir que ele faça alguma coisa, o Senhor vai te restituir, o Senhor vai mover. Aí o cara amanhece no outro dia totalmente bichado, pereba, furúnculo, para tudo quanto é lado, a ponto de pegar caco de telha, para se coçar, de tanta dor, feridas purulentas. O que é isso? É daquelas assim que está saindo pus. A mulher ficou tão doida com aquilo tudo, que ela vira e fala o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas esse Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esses dias eu li Jó várias vezes. E eu estava louvando o Senhor, muito obrigado pela história desse homem, por toda a dor que ele passou, porque tudo isso é didático. Deus permitiu essas coisas todas acontecerem para nos edificar hoje.
para ministrar a nossa vida hoje. Até os amigos que era para apoiar ele estavam acusando de nada. Está acontecendo essas guerras todas porque ele está em pecado. É pior do que tudo que estava acontecendo, a gente fica ali te acusando o tempo todo. E ele continuou firme. Você está entendendo? Mas eu posso buscar quando eu estou passando por guerra? Pode e deve, irmão. Busca mesmo. Ana buscou, foi atendida, mas quando a bênção chegou, ela continuou na presença do Senhor todos os anos, toda a festa, uma semana inteira, ela estava lá na presença do Senhor. O filho que ela queria, ela não quer para si, ela entrega para o Senhor, e todo ano ela prepara uma estola sacerdotal, só sacerdote que usava a estola, e ela fazia uma pequenininha, e levava para o filho todos os anos. Cumpriu o voto, oferece culto ao Senhor pelo prazer de que a vergonha saiu da sua vida e o seu Deus merecia ser adorado. Nós temos que entender isso, irmãos. O Senhor quer falar conosco, o Senhor está nos preparando para esse final de semana muito poderoso. Agora é para quem quer profundidade. Se você é o crente só do domingo, você não vai entender nada que Deus fez aqui na sexta, no sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. É para famintos. Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu não vim te pedir, aleluia. Senhor, eu não estou para pedir não, eu estou para louvar porque o Senhor é bom. Só o fato de que o Senhor te tirou das trevas, irmão, das trevas, das garras de Satanás, da perdição, e te tornou filho, e te encheu do Espírito Santo. Você agora é a habitação do Altíssimo. Você não está mais sozinho, você não é abandonado, largado. O Espírito Santo habita na sua vida, até nas suas fraquezas, Ele intercede por você, Ele está com você. Em nossos dias a igreja está deixando de adorar o Senhor pelo que Ele é, e muitos estão buscando somente pelo que Ele faz. Está colocando Deus como um resolvedor de encrenca, resolvedor de problema. Muitos querem fama, fortuna e outras coisas, e pagam com suas próprias almas por isso. Contudo, elas não veem na pessoa do diabo nenhum atrativo, apenas uma proposta. O diabo não tem seguidores pelo que ele é. As pessoas fazem pacto com ele e o servem em troca de algo. O que? Fama, dinheiro e outras coisas. Porque ele não tem algo que possa atrair alguém a ele, a não ser uma aliança com ele para lhes projetar, e depois eles pagam com a própria alma. Qual é o modelo bíblico de atitude correta que vemos nos que servem a Deus? Vamos repetir o que Jó falou em capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, pode dizer, fala, nele esperarei. Isso é, pode me tirar tudo, até me matar, mas eu continuo nele. É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Pessoas que aprendam a buscar a Deus pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz. Isso não quer dizer que não podemos buscar o que Deus faz, e sim que não devemos esquecer o que Ele é, e que jamais devemos perder esta ênfase. E aí, a arca de Deus então é tomada. Olha que coisa louca, irmãos. Agora os filisteus, que estavam morrendo de medo da presença de Deus, da arca de Deus, agora descobrem que Deus não está ali. Eles entendem bem, o nosso Deus Dagon é mais forte do que o Deus de Israel. Pegaram a arca e levaram para o templo de Dagon. Dagon, um principado maligno. Levaram para lá, e lá está Dagon com a mão estendida, e colocaram a arca embaixo. Isso é, Dagon é maior. Só que naquela noite, o que acontece? Dagon caiu. Foram no outro dia e encontraram Dagon no chão. Aí pensaram, bem, é uma coincidência.
Pegaram Dagon e puseram de novo. Aí no outro dia voltam lá. Dagon está caído, com as mãos quebradas e o pescoço quebrado, batendo sobre o limiar, que é a soleira da porta. Ao invés deles se dobrarem a Deus, diante de Deus, reconhecerem o poder de Deus, não. Aí diz a Bíblia que os filisteus, a partir daí, eles não pisavam mais na soleira. Agora arrumaram mais um amuleto. Deus estava se manifestando ali. Agora Deus começa também a trazer juízo sobre todo o povo. A arca vai para Ecrom e vem maldição sobre o povo. Deus começa a matar o povo. Aí eles tiram de lá, levam para Asdod também. Por último levam para Gate. E os homens começaram a morrer. Outros tantos começaram a ter problema de hemorroidas. E um ataque de ratos nas suas plantações, destruindo tudo. Aí eles decidiram, bem, o Deus dos judeus, Ele está vivo, Ele é vivo, e esse mal está acontecendo com a gente, é por causa dele, porque a gente trouxe a arca para cá. Aí eles consultam lá suas autoridades espirituais, seus deuses lá do ocultismo, e eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, tem que devolver a arca lá para Israel. E aí como é que faz? Aí mandaram fazer ratos de ouro e uns tumores, representando os tumores, ainda que de ouro é muito feio, hein? De hemorroida, meu Deus. Puseram numa caixa 5 representando cada cidade dos filisteus. E aí fizeram um carro de boi novo e disseram assim: pega 2 vacas recém-paridas, deixa os bezerros amarrados no curral e coloca sobre elas a arca da aliança do Deus de Israel e essa caixa com esses presentes, querendo aplacar a ira de Deus e dizendo assim: se nada acontecer, se as vacas não forem, é porque foi só coincidência, mas se as vacas forem direto e entrarem para o território de Israel, é sinal de que isso é algo da parte de Deus. Uma vaca parida, ela vira um bicho, ela não larga a cria, correto? Ela está ali para defender a cria. E aí o que acontece? As vacas simplesmente saíram berrando. Outra coisa, elas nunca tinham tido canga sobre elas, jamais. Também não aceitaria, só o animal, o boi, que desde novinho é criado, vai sendo treinado com a canga, é que consegue depois aprender a andar com canga. Não é isso? As vacas que nunca andaram com canga, nunca puxaram um carro, e essas vacas, os bezerros estão lá berrando, elas saem berrando e elas vão caminhando. Chega um momento na estrada que tem uma bifurcação, uma ia para uma outra região e na estrada de cá ia para o território de Israel. As vacas sozinhas, sem ninguém falar nada, elas rumam para o território de Israel. As vacas estão tendo mais discernimento que muitos crentes, né? Vaca com mais temor do que muito crente. Vaca querendo mais ir para o lado de Deus, onde as coisas de Deus, do que muito crente. Misericórdia. E elas vão, chegam em Bet-Semes, território de Israel. O povo vê, era um tempo de colheita, pararam tudo e vieram, tiraram a arca, desceram a arca, pegaram as vacas, mataram as vacas, levantaram um altar, pegaram o carro de boi, quebraram tudo e fizeram fogo e ofereceram um culto, uma oferta ao Senhor. Só que tinha uns curiosos. A gente tem um símbolo aqui de uma pequena réplica. Esse aqui está pesado. Uma pequena réplica da arca. Isso aqui é só uma réplica, tá? Senão daqui a pouco a gente está igual os outros lá com um amuleto, né? Achando que aqui a presença de Deus está aqui, né? Aí tinha uns curiosos lá em Bet-Semes que resolveram olhar dentro da arca. O que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca? A vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei. Quando os homens olharam, eles morreram, 70 homens. Então decidiram tirar a arca dali. E a arca foi levada então para a casa de um homem chamado Abinadab.
E aí consagraram o filho de Abinadab como sacerdote, como alguém responsável para cuidar da arca. Quantos anos a arca fica ali? 20 anos. Aconteceu alguma coisa? A arca estava como algo comum. Sabe por quê? Porque faltava temor de Deus, fogo de Deus, intensidade. Tem muita gente vendo símbolos de coisas que representam ao Senhor e a sua glória e não dão a menor atenção. Não estão nem aí. Assim ficou na casa desse homem. Depois essa arca é tirada dali e levada para onde? Para a casa de Obed-edom. Quantos meses ficou lá? 3 meses. O que aconteceu na casa de Obed-edom? Deus manifestou a sua glória naquela casa, porque ele encontrou corações sedentos e cheios de temor. E diz que a notícia agora nesse tempo já chega a Davi, que agora já é rei, em que a notícia chegou que Deus a abençoou. Antes de ir para a casa de Obed-edom, e me esqueci de dizer, eles tentaram levar a arca, quando Davi é rei, e só que quem podia tocar na arca eram os levitas, e 2 homens, um chamado Uzá, esqueci o nome do outro, morreram porque foram segurar a arca, que os bois tropeçaram e a arca ia cair. E aí então pegaram essa arca e levaram para a casa de Obed-edom, e foi só presença de Deus. Olha para mim que eu estou concluindo. A arca está lá no meio do arraial, nada acontece, porque não havia temor a Deus e santidade ao Senhor. A arca agora é retirada e levada lá para a terra dos inimigos. Todos são envergonhados. Agora essa arca é mandada de volta, e vai ficando esse processo. Você sabe quantos anos a arca ficou fora do local das reuniões? 70 anos. Você sabe quem é que governou nesse tempo? Saul, 40 anos. 40 anos distante da presença e da glória do Senhor. 40 anos de carnalidade, de perseguição, de endemoniamento. Assim estava Saul. Só no ministério de Davi é que agora ele pega essa arca de novo e vai buscar com culto, com júbilo, com adoração. Convoca todo o staff, todo o povo, os adoradores, os cantores, os sacerdotes, os levitas, vão buscar a arca na casa de Obed-edom. E a mulher dele não foi, porque era uma mulher amargurada. Ela não fez, ela não conhecia 30 semanas para curar a alma dela, cheia de amargura. Eu já preguei aqui sobre a vida de Mical. Mical ficou da janela. Irmão, cuidado para você não ficar da janela. Todo crente que só fica distante, que não se envolve, que fica na janela, ele se torna um crítico, e o diabo começa no ouvido dele, só criticando, só vendo defeito, só vendo problema. Tem tanto para a gente falar. Eu devo seguir, depois dessa conferência, a tratar desse assunto. O que o Senhor quer é nos chamar a atenção, para a gente orar por um coração sensível à sua voz, para deixarmos de ser apenas religiosos. Tem gente em igrejas por aí que está comprando lencinho ungido, estão vendendo isso e aquilo, são amuletos. Deus tem a sua presença para você. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu não busco pelo que tu fazes, mas eu busco pelo prazer da tua presença. Quanto está entendendo o que o Senhor está te falando? Eu quero te convidar a nos dobrarmos diante do Senhor, nos consagrarmos ao Senhor, fazer concerto com Deus, dizer: Senhor, eu não quero ser um religioso, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ter prazer na tua presença. Pode ser sincero. Talvez você venha no culto e diga: Senhor, eu não sinto nada, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, eu não sou um convertido de fato, ou eu já fui e hoje não sou mais, eu estou um desviado dentro da igreja. Eu te convido a vir ao altar,
Se você já é essa pessoa que já navega nas águas do Espírito, venha buscar por mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Se nunca experimentou isso, venha, Senhor, eu quero conhecer a profundidade do Senhor. Eu quero ser levado pelas águas do teu Espírito. Aleluia. Senhor, para eu ter alegria em estar na tua casa e não por um costume de vir à tua casa. Vamos cantar. Você pode vir ao altar. Em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu não saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia. Fale com o Senhor. Não entendo. Se derrame na presença dEle. Amor. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, diga. Eu sou falho.